Olá, meus bruxos! Olá, minhas bruxas! Depois de 2 anos, nós finalmente temos a tão aguardada sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Mas é tão bom quanto o primeiro? É melhor? É pior? Bem, se liga aí nessa crítica que eu já falo pra vocês. E aí, meus bruxos? E aí, minhas bruxas? Tudo bem? Bem, eu acabei de ver Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, e eu tenho algumas opiniões para dar para vocês, caso vocês queiram ver alguma coisa antes de ver o filme. Ou, quem sabe, vocês já viram o filme e estão querendo saber as opiniões dos outros. Bem, logo de início eu vou falar que eu prefiro o primeiro. Infelizmente, o segundo não bateu tão forte pra mim e eu vou explicar algumas coisas do porquê. Vou falar algumas coisas que eu achei ruim e algumas coisas que eu achei boas. E eu acho que o primeiro ponto válido a comentar são os personagens do filme. Eu acho que muito do que fez o primeiro filme ser o que ele é foram os personagens. O Newt, a Tina, a Queenie e o Jacob são os personagens principais do primeiro filme. E o que acontece? Logo no começo do filme a gente vê que teve uma passagem de tempo entre o final do primeiro e o começo do segundo. E os personagens estão separados, porque obviamente a Tina, a Queenie e o Jacob vivem em Nova York e o Newt vive em Londres. E nós somos apresentados pro irmão do Newt, que é um personagem novo, que é um personagem que estava todo mundo muito interessado em ver. E de fato ele é uma presença marcante durante o filme. Ele é uma versão do Newt, só que leva o trabalho mais a sério, que ele é um auror, então ele é uma pessoa um pouco mais centrada. Ele não tem aquele jeitinho que o Newt tem. Eu acho que talvez esse pulo de tempo entre o final do primeiro e o começo do segundo tenha sido o que matou um pouco o filme pra mim, porque eles não souberam lidar direito com esse tempo. Então, o que acontece? Basicamente, desses 4 personagens principais que eu comentei, eles sofrem um pouco de descaracterização. E o que eu quero dizer com isso? Bem, o Jacob é o único que se mantém. Eu sinto que a partir do final do primeiro, pro começo do segundo e até o final do segundo, ele tem uma progressão completamente orgânica, ele não muda de personagem, ele se mantém. Ele é um personagem que se mantém, ele é um personagem muito bem escrito, inclusive. O Newt, eu acho que ele sofreu um pouco, porque a gente conhece ele no primeiro filme, a gente sabe as coisas que ele faz, e a gente sabe que ele é uma pessoa que não sabe lidar muito bem com as outras pessoas. Ele é um pouco estranho, digamos assim. Então, a gente vê que no final do primeiro, ele tem um certo romance com a Tina, só que é um romance que ele não sabe lidar, ele não sabe conversar com as mulheres e ele também não quer mostrar muito o que está acontecendo. O que eu achei muito charmoso no primeiro. No segundo, eles parece que esqueceram um pouco das limitações do personagem e parece que eles só falaram: agora você está perdidamente apaixonado por ela e você vai passar metade do filme comentando o quanto você quer estar com ela. E não que tenha ficado ruim, mas eu não achei necessário. Eu achei talvez um pouco forçado demais na questão da personalidade do personagem. E por falar em romance, eu acho que infelizmente a Tina é outra que sofreu com isso, porque o que acontece? Como eu falei antes, eles deixam esse clima de romance no finalzinho do primeiro e eles trabalham mais isso no segundo. Só que por causa desse pulo de tempo, acontece uma coisa que faz a Tina ficar com ciúmes do Newt, assim, sem querer entrar muito em spoiler. Esse filme introduz a personagem da Leta Lestrange, que é um antigo romance do Newt, né? Eles eram muito amigos. E por causa da presença dela, a Tina acaba ficando com um pouco de ciúmes. Isso faz ela agir que nem uma babaca o filme inteiro, até o Newt virar pra ela e falar: olha, não tem nada. E cara, assim, a Tina é uma personagem centrada. No primeiro filme a gente vê isso, ela é uma personagem centrada, ela tá sempre querendo fazer o que ela acha que é certo, e ela às vezes se deixa levar pela emoção, mas ela é uma personagem que é uma adulta, ela é responsável, ela tá lá, ela sabe o que tá fazendo. E quando você tem uma personagem que é desse jeito
e tá agindo como se fosse uma adolescente durante todo o filme, você prejudica muito a personagem. Eu odiei a Tina nesse filme, eu odiei de verdade ela nesse filme. Se isso fosse um filme do Harry Potter, que você tem os personagens que são crianças, barra adolescentes, barra pré-adolescentes, ok, justo, crianças agem desse jeito, adolescentes agem desse jeito. Eles são muito impulsionados por emoção. Mas quando não funciona nesse contexto. Animais Fantásticos é outra pegada, é uma pegada um pouco mais crescida, madura. E não deu certo, de jeito nenhum. Só que eu acho que a Tina não foi a pior, a Queenie foi a pior. Porque eles querem meio que apresentar essa história pra ela onde ela lentamente vai ficando meio maluca. Só que eles fizeram isso do jeito meio errado, assim. Ela não começa normal, que nem ela tava no primeiro, e vai crescendo desse jeito. Ela começa maluca, termina o filme, ela fica pior. Então, inclusive, a cena que ela aparece no filme é uma cena que você olha e fica perplexo. Tipo, ela faz uma coisa absurdamente detestável logo na primeira cena. E matou o personagem pra mim, cara. Matou de verdade, matou e enterrou. E como eu tinha falado antes, o filme introduz a Leta Lestrange, que é uma amiga antiga do Newt, e que agora é noiva do irmão dele. E o que acontece? A Leta é uma personagem interessante mesmo. Porque tem toda a história dela com o Newt, tem toda a história dela com a família Lestrange e tudo mais. E isso é algo legal de se ver. Só que eu acho que até a metade do filme estava muito bom, a construção dela. Só que eu acho que depois da metade eles se perderam um pouquinho na ideia que eles queriam trazer. Por quê? Porque eles querem trazer ela como se ela fosse essa personagem que é super excluída, que foi tratada por todo mundo como uma pessoa má, que é odiada por todos e tudo mais. Mas quando você para pra ver o que foi apresentado sobre ela até agora, ela é uma aurora, ela é poderosa, ela é super respeitada pelo departamento dela, você vê todo mundo tratando ela como igual, você nunca vê ninguém falando mal dela. O Dumbledore respeita ela, trata ela muito bem. Ela é casada com um cara muito famoso, que é o irmão do Newt, que também é um auror. Então assim, cara, você é casada, você provavelmente ganha muito bem, você tem um emprego muito bom, você é respeitada pelos seus colegas de trabalho, por um dos maiores bruxos que já existiu. Desculpa, me lembra aí como é que era pra você essa pessoa super miserável e odiada? E então, também, eu acabei de mencionar um personagem que, assim, eu acho que muita gente estava curiosa pra saber, que é o Dumbledore. E o que acontece? O Dumbledore, ele ficou... eu diria que... eu não desgostei dele, eu achei que ele ficou bom, mas eu ainda senti que tava um pouquinho estranho. Porque assim, o Dumbledore que a gente conhece dos filmes do Harry Potter é um velho, né? Ele tá mais velho, ele é muito sábio e ele sempre sabe o que falar em cada situação. Então ele sabe a coisa certa pra falar na hora certa e tudo mais. E geralmente ele não é uma pessoa que os outros conseguem, tipo, zoar ou falar como se soubessem mais que ele. Ele geralmente é um personagem que tem a última palavra. E isso não acontece nesse filme. Na verdade, ele, às vezes, tem muitas ocasiões que ele fala com alguém, essa pessoa responde ele e ele fica calado. E eu dou um certo desconto pra isso porque é um Dumbledore mais jovem. Então talvez ele não tenha chegado naquele ponto que a gente conhece. E a coisa que eu mais tive problema com esse filme definitivamente foi o foco errado da história. Assim, dando um mini spoiler, o Credence está de volta nesse filme. Ele não morreu no primeiro, ele está de volta nesse. E mais uma vez, ele é o foco da história. E, de novo, voltando naquele ponto, eu acho que esse pulo de meses entre o primeiro e o segundo foi o que matou também esse personagem. Porque o que eu gostaria de ver, se eu tivesse que focar no Credence de novo, que eu não queria, eu acho que já foi suficiente o que ele teve no primeiro filme, era saber, cara, você foi quase morto em Nova York, de repente você tá na França, você conhece a Nagini, ver como é que ele se vira, né? Como é que ele fala, tipo, agora eu não tenho mais lugar pra onde ir, pra onde é que eu vou, quem eu sou, o que eu vou fazer da vida e tudo mais. Seria interessante de ver. Mas não, eles pulam tudo isso, eles vão direto pra hora que ele já tá com uma vida estabelecida, digamos assim,
E o filme foca nele querendo descobrir quem é a família dele, de onde é que ele veio, quem é a mãe biológica, o pai biológico e tudo mais. E, cara, tipo, eu não vou falar que isso é ruim, mas isso não era o que eu queria ver. Eu não tô nem aí pra essa história. E o Grindelwald é um personagem interessante. Eu gostei muito dos discursos que ele faz, né, pra convencer as pessoas a se juntarem a ele. Ele é extremamente poderoso, como a gente pode ver durante o filme em várias ocasiões. Mas ele não é o foco da história exatamente. Eu achei que o foco ficou mais no Credence. E por causa disso eu achei que talvez ele tenha ficado meio fraco. Meio fraco. Mas assim, eu achei que o Grindelwald foi um dos pontos fortes do filme. Eu achei que ele é um vilão decente e ele tá sendo construído para ser um vilão melhor no próximo passo da história. E comentando uma última coisa sobre a história, tem uma pequena reviravolta no final, que eu não vou comentar absolutamente nada dela, porque eu acho que qualquer coisa que eu disser vai ser spoiler. E eu acho que, assim, esse filme no geral é um filme que expande o universo do Harry Potter nos cinemas. Então eu acho que eles estão começando a desconsiderar um pouco os livros. Por quê? Porque tem muita coisa que nos filmes do Harry Potter não foi explicado. Então os filmes do Animais Fantásticos estão aproveitando dessa brecha, dessas coisas que não foram explicadas, para tentar enfiar coisa que no livro não existe. Então, assim, eles estão expandindo o universo do jeito que eles queriam fazer. Mas eu acho que talvez esteja ficando um pouquinho fora de controle. Assim, nesse filme não ficou. Eu senti que não ficou. Você, por exemplo, botar Nagini como uma humana, que é um Maledictus, eu achei legal. E coisas assim, mas... cuidado. Eu só quero que eles tenham um pouco de cuidado, porque pode ficar perigoso. E falando um pouco dos aspectos técnicos do filme, eu achei que os efeitos ficaram muito bons, assim. Eu nunca achei os efeitos ruins em nenhum Harry Potter. Talvez mais uns antigos, mas pra época deles estavam muito bom. Os efeitos são muito incríveis. A fotografia, eu gostei. Eu achei que talvez o filme tenha ficado um pouco escuro demais. Muitas das cenas se passam à noite ou em tempos nublados e tudo mais, então eu acho que o filme tentou ser um pouco mais sombrio e isso meio que incorporou na fotografia do filme, mas eu não achei que fosse também necessário. E assim, o que eu tenho a mais pra comentar sobre esse filme é que, cara, um filme de meio caminho. Um filme que não é o começo da história e não é o final, é só o meio. Ele é feito pra preparar o final. E tendo isso em mente, ele não foi mal feito, mas é que nem eu falei muitas vezes nesse vídeo, muita coisa foi desnecessária mesmo. Eu não me diverti tanto, e isso sou eu falando que considero Animais Fantásticos 1 o meu filme favorito do universo Harry Potter. A melhor parte do filme, disparado de longe, é o Newt tratando das criaturas, que é completamente charmoso, completamente divertido, completamente legal de ver. Então, assim, o filme pra mim tinha que ter sido isso, ou um pouco mais disso. Eu não achei esse filme terrível, mas ele não é tão forte quanto o primeiro, e eu espero que eles notem alguns erros que eles fizeram aqui pra não levar eles pro terceiro filme. Então, assim, dando uma nota pro filme, eu daria uns 5 de 10. Assim, metade foi boa e a outra metade foi muito fraca. Então, assim, note que 5 não é 0, então talvez você goste de algumas coisas que eu falei, eu pessoalmente não gostei. Então é isso, pessoal, isso é tudo que eu tinha pra falar. Vocês concordam, discordam? Deixem aí nos comentários. Se você ainda não viu o filme, eu recomendo que você vá, é uma boa experiência de qualquer jeito, assim, é um mundo mágico do Harry Potter. Sempre vai ser uma boa experiência. Então é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima. Falou!